Livro de Isaías, parte 6. Assim diz Adonai: pratiquem a justiça e façam o que é certo, pois a minha salvação logo chegará, e a minha justiça será revelada. Feliz o homem que age assim, e o filho do homem que se apega a isso, que guarda o sábado e não o profana, e que refreia a sua mão de todo tipo de maldade. O estrangeiro que se une a Adonai não deve dizer: sem dúvida, Adonai me separará do seu povo. E o eunuco não deve dizer: veja, sou uma árvore seca. Pois assim diz Adonai aos eunucos que guardam os meus sábados, que escolhem fazer o que me agrada e que se apegam ao meu pacto. Eu lhes darei a minha casa e dentro das minhas muralhas um monumento e um nome, algo melhor do que filhos e filhas. Eu lhes darei um nome eterno, que não será esquecido. Quanto aos estrangeiros que se unem a Adonai para servi-lo, para amar o nome de Adonai, e para ser seus servos, todos os que guardam o sábado e não o profanam, e que se apegam ao meu pacto, também a esses vou trazer o meu santo monte, e fazê-los alegrar-se dentro da minha casa de oração. Suas ofertas queimadas e seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O soberano Senhor Adonai, que está reunindo os dispersos de Israel, diz: reunirei a eles outros além daqueles que já foram reunidos. Todos vocês, animais selvagens, venham comer. Todos vocês, animais da floresta. Os vigias são cegos, não percebem nada. Todos eles são cães mudos, incapazes de latir. Estão ofegantes, deitados, gostam de cochilar. São cães. Nunca se satisfazem. São pastores que não têm entendimento. Todos eles seguem o seu próprio caminho. Cada um deles, sem exceção, busca o seu próprio lucro desonesto e diz: venham, vou buscar vinho, bebamos até ficar embriagados, e amanhã será como hoje, só que muito melhor. O justo morre, mas ninguém se importa com isso. Os homens leais estão perecendo, mas ninguém discerne que o justo morre por causa da calamidade. Ele entra na paz. Todo aquele que anda em retidão encontra descanso na sepultura. Mas, quanto a vocês, aproximem-se, filhos de uma feiticeira, filhos de um adúltero e de uma prostituta. De quem vocês estão zombando? De quem estão caçoando, mostrando a língua? Não são vocês filhos da transgressão, filhos da mentira? Os que ardem de paixão entre as árvores grandes, debaixo de toda árvore frondosa, e que assassinam os filhos nos vales, debaixo dos penhascos salientes? As pedras lisas dos vales são a sua porção, sim, a parte que lhe cabe. Foi a elas que você derramou oferta de bebidas e ofereceu dádivas. Será que devo ficar satisfeito com essas coisas? Você colocou a sua cama sobre um monte alto e elevado, e subiu para lá a fim de oferecer sacrifícios. Colocou o seu símbolo idólatra atrás da porta e da obreira. Você me abandonou e se despiu. Subiu e ampliou a sua cama. Você fez um pacto com eles. Gostou de dividir a cama com eles. E contemplou o ombro masculino. Você desceu a Meleque com óleo e com muitos perfumes. Mandou seus mensageiros para longe, de modo que você desceu à sepultura. Você se empenhou em seguir os seus muitos caminhos, mas não disse: não há esperança. Você recuperou as forças. É por isso que não desiste. De quem você teve medo e pavor, de modo que começou a mentir? Você não se lembrou de mim? Não fez caso? Não me mantive calado e distante? Por isso você não demonstrou temor de mim. Eu explorei a sua justiça e as suas obras, e elas não lhe serão de nenhum proveito. Quando você gritar por socorro, os ídolos que você juntou não a salvarão. Um vento levará embora a todos eles, um simples sopro os levará embora. Mas aquele que refugiar em mim herdará esta terra e tomará posse do meu santo monte, e se dirá: construam uma estrada, preparem o caminho, removam todo obstáculo do caminho do meu povo, pois assim diz
o enaltecido e elevado, que vive para sempre e cujo nome é santo. Eu resido no lugar alto e santo, mas resido também com os esmagados e humildes de espírito, para reanimar o espírito dos humildes e para reanimar o coração dos que estão sendo esmagados. Pois não vou me opor a eles eternamente, nem ficarei sempre indignado. Pois por minha causa o espírito do homem enfraqueceria, e também as criaturas que respiram, que eu criei. Fiquei indignado com o seu pecado, sua busca por lucro desonesto, por isso o golpeei. Escondi a minha face e fiquei indignado, mas ele continuou a andar como um rebelde, segundo o caminho do seu coração. Vi os caminhos deles, mas eu o curarei e os guiarei. E darei novamente consolo a ele e aos que choram no seu meio. Estou criando o fruto dos lábios. Darei contínua paz aos que estão longe e aos que estão perto, diz Adonai, e vou curá-los. Mas os maus são como o mar agitado que não se acalma, e as suas águas trazem à tona alga e lama. Não há paz para os que são maus, diz o meu Deus. Gritem bem alto, não se contenham. Levante a voz como uma trombeta. Proclame ao meu povo a sua rebeldia, à casa de Jacó os seus pecados. Eles me procuram dia após dia e dizem que se agradam de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que praticou o que é direito e que não abandonou a justiça de seu Deus. Eles me pedem julgamentos justos, agradando-se em se aproximar de Deus. Por que tu não vês quando jejuamos? E por que não notas quando afligimos a nós mesmos? É porque no dia do seu jejum você busca seus próprios interesses e oprimem os que trabalham para vocês. Seu jejum acaba em discussões e brigas, e batem com violência uns nos outros. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no céu. Será que o jejum que me agrada deve ser assim? Como um dia para alguém afligir a si mesmo? Encurvar a cabeça como um junco e deitar-se sobre um pano de saco e cinzas? É isso que chamam de jejum e de dia agradável para Adonai? Não, este é o jejum que me agrada. Soltar as correntes da maldade, desatar as correntes do jugo, libertar os oprimidos e quebrar no meio de todo jugo. É dividir o pão com o faminto, acolher na sua casa os pobres e os desabrigados, vestir aquele que você vê que está nu, e não dar as costas aos seus irmãos. Então a sua luz brilhará como o amanhecer, e a sua curva virá rapidamente. A sua cura virá rapidamente. Sua justiça irá à sua frente, e a glória de Adonai será a sua retaguarda. Então você clamará, chamará, e Adonai lhe responderá. Você clamará por ajuda, e ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo, e parar de apontar o dedo e de falar coisas maldosas, se der ao faminto o que você mesmo deseja, e fartar os necessitados, então a sua luz brilhará até mesmo na escuridão, e as suas trevas serão como o meio-dia. Adonai sempre o guiará e lhe dará fartura até mesmo numa terra árida. Ele revigorará os seus ossos e você se tornará como um jardim bem regado, como uma nascente cujas águas nunca secam. Por sua causa, as ruínas antigas serão reconstruídas, e você reconstruirá os alicerces das gerações passadas. Você será chamado consertador de muralhas, restaurador de ruas onde há casas. Se você guardar o sábado e se refrear de buscar os seus próprios interesses no meu dia sagrado, se você chamar o sábado de dia de grande alegria, dia sagrado de Adonai, um dia para ser glorificado, e se eu glorificar em vez de buscar os seus próprios interesses e falar palavras vãs, então você terá grande alegria em Adonai, e eu vou fazê-lo cavalgar sobre os lugares altos da terra. Eu o sustentarei com a herança de Jacó, seu antepassado, pois a boca de Adonai falou isso. Vejam, a mão de Adonai não é curta demais para salvar,
e o seu ouvido não é tão surdo que não possa ouvir. Não, foram seus próprios erros que os separaram do seu Deus. Os seus pecados fizeram com que eles escondesse de você a sua face, e ele se recusa a ouvi-los. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue, e os seus dedos de erro. Os seus lábios falam mentiras, e a sua língua murmura injustiça. Ninguém clama por justiça, e ninguém fala a verdade quando vai a juízo. Eles confiam em irrealidades e falam coisas sem valor. Concebem desgraça e dão à luz a maldade. Eles chocam ovos de uma cobra venenosa e tecem teia de aranha. Quem come seus ovos morre, e do ovo quebrado sai uma víbora. A teia deles não servirá de roupa, nem se cobrirão com o que fazem. Suas obras são más, e praticam violência com suas mãos. Seus pés correm para fazer o mal, e eles se apressam em derramar sangue inocente. Seus pensamentos são pensamentos maus. Há ruínas e desgraça nos seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz, e não há justiça por onde passam. Eles entortam as suas veredas. Ninguém que pisar nelas conhecerá a paz. Por isso a justiça está longe de nós, e a retidão não nos alcança. Esperamos a luz, mas há escuridão. Há calamidade, mas continuamos andando em trevas. Tateamos pelo muro como cegos. Continuamos a tatear como os que não têm olhos. Tropeçamos ao meio-dia como se fosse noite. Somos como mortos entre os fortes. Todos nós rugimos como ursos e gememos como pombas. Esperamos a justiça, mas em vão. A salvação, mas ela está longe de nós. Pois os nossos atos de rebeldia são muitos diante de ti. Cada um de nossos pecados dá testemunho contra nós. Porque conhecemos bem a nossa rebeldia, estamos cientes dos nossos erros, transgredimos e negamos a Adonai, demos as costas ao nosso Deus. Falamos de opressão e de revolta, concebemos mentiras e murmuramos falsidades procedentes do coração. A justiça é obrigada a se afastar, e a retidão fica longe, pois a verdade tropeçou na praça. O que é certo não consegue entrar. A verdade desapareceu. A quem se desvia do mal é vítima de sangue, vítima de saque. Adonai viu isso e se desagradou, pois não há justiça. Ele viu que não havia ninguém. Ficou espantado que ninguém intercedesse, de modo que o seu próprio braço trouxe a salvação, e a sua própria justiça o levou a agir. Então ele vestiu a justiça como se fosse uma coisa de malha, uma cota de malha, e pôs na cabeça o capacete da salvação. Ele colocou a roupa da vingança e vestiu-se de zelo como se fosse uma capa. Ele lhe retribuirá pelo que fizeram, furor aos seus adversários, retribuição aos seus inimigos. Dará às ilhas o que elas merecem. Desde o poente, o nome de Adonai será temido, e desde o nascente, a sua glória será revelada. Pois ele virá como um rio impetuoso, que é impelido pelo Espírito de Adonai. O resgatador chegará a Sião, aos de Jacó que abandonam a transgressão, diz Adonai. Este é o pacto que eu farei com eles, diz Adonai. Meu Espírito, que está sobre você, e minhas palavras, que pus na sua boca, não se afastarão da sua boca, nem da boca de seus filhos, nem da boca de seus netos, diz Adonai, desde agora e para sempre. Levante-se, ó mulher, deixe brilhar a sua luz, pois a sua luz chegou. A glória de Adonai brilha sobre você. Veja, a escuridão cobrirá a terra, e densas trevas envolverão as nações. Mas Adonai brilhará sobre você, e sobre você se verá a glória dele. Nações virão à sua luz, e reis ao brilho do seu esplendor. Levante os olhos e olhe ao redor. Todos eles foram reunidos, estão vindo a você. De longe estão chegando os seus filhos, e as suas filhas são trazidas no colo. Naquele tempo você verá e ficará radiante. Seu coração baterá forte e transbordará de alegria. Porque as riquezas do mar lhe serão trazidas. Os recursos das nações chegarão a você. Multidões de camelos cobrirão a sua terra. Os camelos novos de Midian e de Efa. Todos os de Sabá chegarão, carregando ouro e o Líbano. Eles proclamarão os louvores de Adonai.
Todos os rebanhos de Quedar serão reunidos a você. Os carneiros de Nebaiote a servirão. Serão oferecidos no meu altar e serão aceitos. E vou embelezar a minha casa gloriosa. Quem são estes que voam como nuvens, como pombas para o seu pombal? Em mim as ilhas terão esperança. Os navios de Tarsis vêm na frente, trazendo de longe seus filhos, com sua prata e seu ouro, ao nome de Adonai, seu Deus, ao Santo de Israel, porque ele a glorificará. Estrangeiros construirão as suas muralhas, e os reis deles a servirão. Pois na minha indignação eu a golpeei, mas a minha boa vontade terei misericórdia de você. Seus portões ficarão sempre abertos, não serão fechados nem de dia nem de noite, para que entrem os recursos das nações, e os reis delas estarão na liderança. Porque a nação e o reino que não a servirem serão destruídos, e as nações serão totalmente devastadas. A glória do Líbano chegará a você. Juntos virão o junípero, o freixo e o cipreste, a fim de embelezar o lugar do meu santuário. E eu glorificarei o lugar para os meus pés. Os filhos dos que a oprimiram virão e se curvarão diante de você. Todos os que a trataram com desrespeito se dobrarão a seus pés e terão de chamá-la de cidade de Adonai, Sião do Santo de Israel. Em vez de estar abandonada e odiada, sem que ninguém passe por você, farei de você um motivo de orgulho para sempre, um motivo de alegria por todas as gerações. Você beberá o leite das nações, mamará aos peitos dos reis, e certamente saberá que eu, Adonai, sou o seu Salvador, e que o poderoso de Jacó é seu resgatador. Em lugar do cobre trarei ouro, em lugar do ferro trarei prata, em lugar da madeira cobre, e em lugar das pedras ferro. Vou designar a paz como seu superintendente, e a justiça como seus supervisores. Não mais se ouvirá falar de violência na sua terra, nem de destruição e ruína dentro dos limites do seu território. E você chamará as suas muralhas de salvação e os seus portões de louvor. O sol não mais será para você a luz do dia, nem o brilho da lua a iluminará, pois Adonai se tornará para você uma luz eterna, e seu Deus será a sua glória. Mas não mais se porá o seu sol, nem a sua lua vai minguar, pois o próprio Adonai se tornará para você uma luz eterna, e os dias do seu luto terão acabado. E todo o seu povo será justo. Eles possuirão esta terra para sempre. Eles são o broto que eu plantei, o trabalho das minhas mãos, para eu ser embelezado. O pequeno se tornará 1000, e o menor uma nação forte. Eu, Adonai, apressarei isso no tempo devido. O Espírito do soberano Senhor Adonai está sobre mim, porque Adonai me ungiu para declarar boas novas aos mansos. Enviou-me para curar os de coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos, a ampla abertura dos olhos aos que estão presos, para proclamar o ano de boa vontade de Adonai e o dia de vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram, para dar aos que choram por Sião uma grinalda em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de luto, manto de louvor em vez de um espírito desanimado. E eles serão chamados de grandes árvores de justiça, plantadas por Adonai, para ele ser glorificado. Eles reconstruirão as ruínas antigas, erguerão os lugares anteriormente desolados e restaurarão as cidades devastadas, os lugares que ficaram desolados por várias gerações. Estranhos se oferecerão e pastorearão os seus rebanhos. Estrangeiros cuidarão dos seus campos e dos seus vinhedos. Quanto a vocês, serão chamados de sacerdotes de Adonai, serão chamados de servos do nosso Deus. Vocês se alimentarão dos recursos das nações e se orgulharão da glória delas. Em lugar da vergonha, vocês terão uma porção dupla. E, em lugar da humilhação, meu povo gritará de alegria por causa do que recebeu. Sim, possuirão uma porção dupla da sua terra. Eles se alegrarão para sempre. Pois eu, Adonai, amo a justiça, odeio o roubo e a injustiça. Eu lhes darei fielmente o seu salário, e farei com eles um pacto eterno.
A sua descendência será conhecida entre as nações, e os seus descendentes entre os povos. Todos os que o virem reconhecerão que eles são a descendência que Adonai abençoou. Terei grande alegria em Adonai. Todo o meu ser exultará em meu Deus, pois ele me vestiu com a roupa da salvação, cobriu-me com a túnica da justiça, igual a um noivo que usa um turbante como o de um sacerdote, e igual a uma noiva que se enfeita com seus adornos. Pois, assim como a terra faz brotar as plantas e o jardim faz germinar as coisas semeadas nele, assim o soberano Senhor Adonai fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações. Por causa de Sião, não ficarei calado, e por causa de Jerusalém, não descansarei, até que a sua justiça brilhe como uma forte luz, e a sua salvação ilumine como uma tocha. As nações verão a sua justiça, ó mulher, e todos os reis verão a sua glória. E você será chamada por um novo nome, que a boca de Adonai determinará. Você se tornará uma bela coroa nas mãos de Adonai, um turbante régio na palma da mão de seu Deus. Você nunca mais será chamada de mulher abandonada, e a sua terra nunca mais será chamada de desolada. Mas você será chamada de meu prazer está nela, e a sua terra será chamada de mulher casada. Porque Adonai terá prazer em você, e a sua terra será como uma mulher casada. Pois, assim como um jovem se casa com uma virgem, seus filhos se casarão com você. Seu Deus se alegrará com você, assim como um noivo se alegra com a noiva. Designei vigia sobre as suas muralhas, ó Jerusalém. Eles nunca devem ficar calados, nem de dia nem de noite. Vocês que falam sobre Adonai, não descansem. Não lhe deem descanso até que ele estabeleça Jerusalém firmemente. Sim, até que ele faça dela um motivo de louvor na terra. Adonai fez um juramento com a sua mão direita, com o seu braço forte. Não mais darei o seu cereal para alimentar os seus inimigos. E os estrangeiros nunca mais beberão o vinho novo pelo qual você trabalhou arduamente. Mas os que colhem o cereal o comerão e louvarão Adonai. E os que colhem as uvas beberão o vinho novo nos meus santos pátios. Passem pelos portões. Preparem o caminho para o povo. Construam a estrada. Removam as pedras. Ergam um sinal para os povos. Vejam, Adonai clamou aos confins da terra. Digam à filha de Sião, veja, sua salvação está chegando. Veja, a recompensa que ele dá está com ele, e diante dele está o salário que ele paga. Eles serão chamados do povo do santo, os resgatados por Adonai. E você será chamado de procurada, cidade que não foi abandonada. Quem é este que está chegando de Edom, de Borrás, com roupas de cores vivas? Quem é este com vestes esplêndidas, que marcha com grande poder? Sou eu, aquele que fala o que é justo, aquele que tem grande poder para salvar. Porque a tua roupa está vermelha, e porque as tuas vestes estão como as de alguém que pisa o lagar de vinho. Pisei sozinho o lagar, ninguém entre os povos estava comigo. Continuei a pisá-los na minha ira, e a esmagá-los no meu furor. Minhas vestes ficaram respingadas de sangue deles, e manchei toda a minha roupa. Porque o dia de vingança está no meu coração, e chegou o ano de resgatar o meu povo. Olhei, mas não havia não havia quem ajudasse. Fiquei espantado, pois ninguém ofereceu apoio, de modo que o meu braço trouxe a salvação, e o meu próprio furor me levou a agir. Pisoteei povos na minha ira, fiz que ficassem embriagados com o meu furor, e derramei o seu sangue no chão. Mencionarei os atos de amor leal de Adonai, os atos louváveis de Adonai, por causa de tudo o que Adonai fez por nós, as muitas coisas boas que ele fez para a casa de Israel, segundo a sua misericórdia e o seu grande amor leal. Pois ele disse, por certo, eles são meu povo, filhos que não serão desleais. Assim, tornou-se o salvador deles. Durante toda a aflição deles, ele também ficou aflito. E o seu mensageiro pessoal o salvou. Por amor e compaixão, ele o resgatou. E ele os levantou e os carregou todos os dias do passado.
Mas eles se rebelaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso ele se transformou em seu inimigo e lutou contra eles. Então eles se lembraram dos tempos antigos, dos dias de Moisés, seu servo, e perguntaram: Onde está aquele que os fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está aquele que pôs nele seu Espírito Santo, aquele que fez o seu glorioso braço ir à direita de Moisés, aquele que partiu as águas diante deles, a fim de fazer para si um nome eterno? Onde está aquele que os fez andar através de águas turbulentas, de modo que andaram sem tropeçar, como um cavalo em campo aberto? O Espírito de Adonai o fez descansar, assim como quando o rebanho desce ao vale. Foi deste modo que conduziste o teu povo, a fim de fazer um majestoso nome para ti. Olha para baixo desde o céu e vê, da tua elevada morada, santa e gloriosa. Onde estão o teu zelo e o teu poder, a tua profunda compaixão e a tua misericórdia? Tu o retivestes de mim, pois tu és o nosso Pai. Ainda que Abraão não nos conheça, e Israel não nos conheça, tu, ó Adonai, é o nosso Pai. O teu nome é nosso resgatador, desde os tempos antigos. Por que, ó Adonai, nos deixas desviar dos teus caminhos? Por que deixas endurecer o nosso coração para não temermos a ti? Volta por causa dos teus servos, as tribos da tua herança. Por pouco tempo teu povo santo possuiu a terra. Nossos adversários pisotearam o teu santuário. Por muito tempo nos tornamos como aqueles que tu nunca governaste, como aqueles que nunca foram chamados pelo teu nome. Quem dera que tivesse resgatado os céus e descido, de modo que os montes tremessem por tua causa. Como quando o fogo incendeia gravetos secos e faz a água ferver. Então os teus adversários conheceriam o teu nome, e as nações tremeriam diante de ti. Quando fizeste coisas espantosas que nem esperávamos, tu descestes e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem escutou, e nenhum olho viu algum Deus exceto a ti, que age em favor dos que nele esperam. Foste ao encontro daqueles que se alegram em fazer o que é certo, dos que se alegram de ti e seguem os teus caminhos. Mas ficaste indignado quando continuávamos a pecar. Fizemos isto por muito tempo. Será que agora merecemos ser salvos? E todos nós nos tornamos como alguém impuro, e todos os nossos atos de justiça são como um pano de menstruação. Todos murcharemos como uma folha, e os nossos erros nos levarão embora como o vento. Ninguém invoca o teu nome, ninguém se esforça para apegar-se a ti, pois escondeste de nós a tua face, e nos fazes definhar por causa dos nossos erros. Mas agora, ó Adonai, tu és o nosso Pai, somos o barro, e tu és o nosso olheiro. Todos nós somos trabalho das suas mãos. Não fiques indignado demais, ó Adonai, e não te lembres para sempre de nossos erros. Olha para nós, por favor, pois somos todos o teu povo. Tuas cidades santas se transformaram num lugar deserto. Sião ficou deserta, Jerusalém ficou desolada. Nossa casa santa e gloriosa, onde nossos antepassados te louvavam, foi queimada pelo fogo, e tudo que amávamos está em ruínas. Diante disso, continuarás a refrear-te, ó Jeová, ó Adonai. Continuarás calado e deixarás que sejamos afligidos tão severamente? Tornei-me acessível àqueles que não perguntavam por mim. Deixei-me achar por aqueles que não me procuravam. Eu disse, estou aqui, a uma nação que não invocava o meu nome. O dia inteiro escondi as mãos para um povo obstinado, que anda num caminho que não é bom, seguindo suas próprias ideias, para um povo que sempre me ofende diante de minha face, fazendo sacrifícios em jardins e fumaças sacrificiais sobre tijolos. Eles se sentam entre as sepulturas e passam a noite em lugares escondidos, comem carne de porco, e há caldo de coisas imundas nos seus pratos. Eles dizem, fique onde está, não se aproxime de mim, pois sou mais santo que você.
Eles são como fumaça nas minhas narinas, como um fogo que queima o dia inteiro. Vejam, está escrito diante de mim: não ficarei calado, mas vou lhe dar uma retribuição. Vou lhes retribuir em plena medida, pelos erros deles e pelos erros dos seus antepassados, diz Adonai. Visto que fizeram fumaça sacrificial sobre os montes e me insultaram sobre as colinas, as primeiras coisas que farei será medir-lhes plenamente o seu salário, diz Adonai. Assim como quando se encontram uvas suculentas boas para o vinho, e alguém diz: não as destrua, porque há algo de bom nelas. Assim farei por causa dos meus servos. Não destruirei todos eles. Farei sair de Jacó uma descendência, e de Judá aquele que herdará o meu monte, os meus montes. Meus escolhidos tomarão posse desta terra, e meus servos residirão ali. Para o meu povo que me busca, Sharon se tornará um pasto para ovelhas, e o vale de Acor um lugar de descanso para os bois. Mas vocês estão entre os que abandonam a Adonai, que se esquecem do meu santo monte, que põem a mesa para o Deus da boa sorte, e que enchem taças de vinho misturado para o Deus do destino. Por isso, vou destiná-los à espada, e todos vocês se curvarão para serem abatidos. Porque eu chamei, mas vocês não responderam. Falei, mas vocês não escutaram. Continuaram a fazer o que é mal aos meus olhos, e esconderam o que me desagrada. E escolheram o que me desagrada. Portanto, assim diz o soberano Senhor Adonai: vejam, os meus servos comerão, mas vocês passarão fome. Os meus servos beberão, mas vocês passarão sede. Os meus servos se alegrarão, mas vocês passarão vergonha. Os meus servos gritarão de alegria por causa da boa condição do coração, mas vocês clamarão por causa da dor de coração e chorarão por causa do seu espírito quebrantado. Vocês deixarão um nome que meus escolhidos usarão em maldições, e o soberano Senhor Adonai entregará cada um de vocês à morte. Mas os meus servos ele chamará por outro nome, de modo que todo aquele na terra que procurar uma bênção para si mesmo será abençoado pelo Deus da verdade. E todo aquele na terra que fizer um juramento jurará pelo Deus da verdade. Pois as aflições anteriores serão esquecidas, ficarão escondidas dos meus olhos. Pois vejam, crio novos céus e uma nova terra, e as coisas anteriores não serão lembradas, nem voltarão ao coração. Portanto, alegrem-se e exultem para sempre no que estou criando. Pois vejam, crio Jerusalém como motivo de alegria, e seu povo como motivo de exultação. E me alegrarei com Jerusalém e exultarei pelo meu povo. Não se ouvirá mais nela o som de choro, nem um grito de aflição. Não haverá mais ali um bebê que viva apenas uns poucos dias, nem ídolos que não vivam todos os seus dias, pois quem morrer com 100 anos será considerado jovem, e o pecador será amaldiçoado, mesmo que tenha 100 anos. Eles construirão casas e morarão nelas, plantarão vinhos e comerão seus frutos. Não construirão para os outros morar, nem plantarão para os outros comerem, pois os dias do meu povo serão como os dias de uma árvore. Os meus escolhidos tirarão pleno proveito do trabalho de suas mãos. Não trabalharão arduamente em vão, não darão à luz filhos que sofrerão calamidade. Porque eles e seus filhos serão a descendência abençoada por Adonai. Antes mesmo que clamem, eu responderei. Quando ainda estiverem falando, eu atenderei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. O leão comerá palha como o touro, e a serpente se alimentará do pó. Não farão dano, nem causarão ruína em todo o meu santo monte, diz Adonai. Assim diz Adonai: os céus são o meu trono, e a terra é o apoio para os meus pés. Então, que casa vocês poderiam construir para mim? E onde seria o meu lugar de descanso? Minha mão fez todas essas coisas. Foi assim que elas vieram a existir, diz Adonai. Mas é para este que eu olharei, para o humilde que tem espírito quebrantado e que treme diante da minha palavra. Quem abate um touro é como quem mata um homem.
Quem sacrifica uma ovelha é como quem quebra a nuca de um cão. Quem apresenta uma dádiva é como quem oferece sangue de porco. Quem traz uma oferta de olíbano como lembrança é como quem oferece uma bênção com palavras mágicas. Eles escolheram os seus próprios caminhos e têm prazer no que é repugnante. Por isso, eu escolherei como vou puni-los e trarei sobre eles julgamentos justamente o que eles temem. Portanto, quando chamei, ninguém respondeu. Quando falei, ninguém escutou. Eles continuaram a fazer o que é mal aos meus olhos. E escolheram fazer o que me desagrada. Ouçam a palavra de Adonai, vocês que tremem diante da sua palavra. Seus irmãos, os que odeiam e os que excluem por causa do meu nome, disseram: Glorificado seja Adonai, mas Deus aparecerá e trará alegria a vocês, enquanto eles serão envergonhados. Há um som de um tumulto que vem da cidade, um som que vem do templo. É o som de Adonai retribuindo aos seus inimigos o que merecem. Antes de entrar em trabalho de parto, ela deu à luz. Antes de lhe chegarem as dores de parto, ela deu à luz a um menino. Quem já ouviu uma coisa dessa? Quem já viu algo semelhante? Por acaso uma terra será dada à luz num só dia? Ou nascerá uma nação de uma só vez? No entanto, assim que Sião entrou em trabalho de parto, ela deu à luz seus filhos. Será que eu faço chegar a hora do parto e não faço que se dê à luz? Diz Adonai. Será que eu, que causo o nascimento, fecharia o ventre? Diz Adonai. Alegrem-se com Jerusalém e jubilem com ela, todos vocês que a amam. Exultem grandemente com ela, todos vocês que choram por ela, porque vocês mamarão no seu peito e ficarão plenamente satisfeitos e consolados. Beberão à vontade e terão prazer na sua grande glória. Pois assim diz Adonai: Vou fazer chegar até ela a paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente inundante. Vocês mamarão e serão carregados no colo, serão embalados sobre os joelhos. Assim como a mãe consola o seu filho, assim continuarei a consolar vocês. E por causa de Jerusalém, vocês serão consolados. Vocês verão isso, e seu coração se alegrará. Seus ossos se encherão de vigor como a relva verde, e a mão de Adonai será revelada aos seus servos. Mas ele ficará indignado com os seus inimigos, pois Adonai virá como um fogo, seus carros de guerra são como um vendaval, para trazer retribuição com grande ira, para censurar com chamas de fogo. Pois Adonai executará o julgamento com fogo, sim, com sua espada, contra todos os humanos. E os mortos por Adonai serão muitos. Os que se santificam e se purificam para entrar nos jardins, seguindo aquele que está no centro, que comem carne de porco, coisas repugnantes e ratos, chegarão todos juntos ao seu fim, diz Adonai. Visto que conheço as obras e os pensamentos deles, venham para reunir pessoas de todas as nações e línguas. Elas chegarão e verão a minha glória. Porém entre eles um sinal, e a alguns dos que escaparem enviarei às nações, a Tarsis, a Pul e Lude, terras dos arqueiros, a Tobal e a Javã, e as ilhas distantes, que não ouviram falar sobre mim, nem viram a minha glória, e eles proclamarão a minha glória entre as nações. Eles trarão todos os irmãos de vocês dentre todas as nações, como dádivas a Adonai, em cavalos, em carros, em carroças cobertas, em mulas e em camelos velozes, ao meu santo monte Jerusalém, diz Adonai. Assim como quando o povo de Israel traz sua dádiva em recipientes puros à casa de Adonai. Também escolherei alguns para ser sacerdotes e levitas, diz Adonai. Pois, assim como os novos céus e a nova terra que eu faço permanecerão diante de mim, diz Adonai, assim também permanecerão a descendência e o nome de vocês.
E, de lua nova em lua nova, e de sábado em sábado, todos os humanos virão para se curvar diante de mim, diz Adonai. E eles sairão e olharão para os cadáveres dos homens que se rebelaram contra mim, pois os vermes sobre eles não morrerão, e o fogo que os consome não se apagará, e eles se tornarão algo repulsivo para todas as pessoas.